O sangue do meu irmão ainda manchava o assoalho de madeira quando meu pai virou aqueles olhos vazios para mim e disse que agora eu era a única coisa que restava da família dele. Foi nesse momento que entendi que meu verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Antes de começar, quero saber de onde você está assistindo essa minha história de vida. Aproveita e se inscreva no canal e curta esse vídeo. Me chamo Eudóxia Malaquias da Conceição, mas todo mundo aqui em Ribeirão das Pedras, esse fim de mundo no sertão de Pernambuco, me conhece como Dona Doquinha, a velhinha das cocadas na feira de domingo. Tenho 84 anos nas costas, cabelos brancos como algodão e mãos calejadas de tanto trabalho. Quem me vê hoje, sempre sorrindo e distribuindo doces para as crianças, não imagina da história de dor e superação que carrego dentro do peito. Nasci em 1941, numa casa simples de taipa num sítio a uns 8 quilômetros da cidade. Nossa propriedade não era grande coisa, uns 12 hectares de terra, a maioria caatinga bruta, mas com uma parte boa para plantar mandioca, feijão e milho quando as chuvas vinham na época certa. Tínhamos também umas cabeças de gado, galinhas ciscando pelo terreiro e um burro velho chamado Ventania que puxava a carroça quando íamos para a cidade. Meu pai, Gumercindo Malaquias, era um homem duro, de poucas palavras e muitas exigências. Desde cedo, ensinou meu irmão Jeremias a trabalhar na lida do campo e nos pequenos negócios que mantinha. Começaram com uma venda na entrada da propriedade, depois uma casa de farinha que atendia os vizinhos e, finalmente, um depósito de material de construção na cidade. Jeremias era seu orgulho, seu espelho, sua continuação nesse mundo. Homem que não deixa filho homem para seguir seus passos é como árvore sem raiz. Não deixa marca nenhuma no mundo. Era o que papai sempre dizia quando tomava umas cachaças depois do jantar e ficava filosofando sobre a vida. A mim, restava ajudar mamãe nos afazeres da casa, aprender a cozinhar, costurar, fazer sabão e doces. Para a mulher ter valor, tem que saber cuidar de uma casa direito e agradar o marido. Ensinava minha mãe Sebastiana, sempre de cabeça baixa, concordando com tudo que vinha do meu pai. Jeremias era 10 anos mais velho que eu. Um rapagão bonito, de sorriso fácil e olhos puxados, que herdou da nossa avó, que diziam ter sangue de índio. Diferente do pai, era gentil comigo. Trazia balas da cidade, me ensinava a assobiar, contava histórias de assombração que me faziam dormir com o cobertor até o pescoço nas noites de inverno. Quando eu herdar tudo isso aqui, vou cuidar de você, Doquinha. Vou construir uma casa bonita para você morar, com uma varanda grande e uma cozinha cheia de panelas. Ele prometia. Mas o destino é um bicho traiçoeiro que não respeita planos nem promessas. Em 1958, quando eu tinha 17 anos e Jeremias 27, o sarampo chegou na nossa região como um vendaval, derrubando gente por todo lado. Primeiro foram as crianças da escola, depois os adultos que nunca tinham tido a doença quando pequenos. Jeremias foi um deles. No começo, era só uma febre, umas manchas vermelhas no rosto. Não é nada, dizia ele, teimoso como o pai. Recusou-se a ficar de cama, continuou trabalhando no depósito, pegando chuva, dormindo mal. Em 3 dias, a febre subiu tanto que ele começou a delirar, chamando por gente que não estava ali, gritando que tinha fogo nas costas. Meu pai finalmente se convenceu a levar ele para a cidade, mas a estrada estava um lamaçal por causa das chuvas. O jipe atolou 2 vezes. Quando finalmente chegamos ao posto de saúde, o médico só fez balançar a cabeça. Esse aí já tá com pneumonia em cima do sarampo. Vou fazer o que posso, mas o caso tá feio. 3 dias depois, Jeremias deixou esse mundo num quarto abafado, cheirando a remédio e sofrimento. Não teve força nem para se despedir direito. Só apertou minha mão, olhou nos meus olhos e sussurrou: "Cuida da mãe, Doquinha." E se foi, levando junto todos os sonhos do meu pai. O enterro foi rápido, como tudo no interior. Não podia demorar muito com aquele calor. O caixão simples, de madeira de pinho, desceu na terra vermelha do cemitério municipal, enquanto o padre resmungava umas orações apressadas. Meu pai não chorou uma lágrima sequer. Ficou ali, parado, feito uma estátua de cimento, o chapéu na mão,
os olhos fixos no buraco que engolia seu único filho homem. Mamãe soluçava baixinho, apoiada em mim, as pernas fraquejando a cada pá de terra que caía. Voltamos para casa num silêncio pesado que parecia sufocar até os pensamentos. Eu não sabia ainda, mas aquele silêncio era apenas a calmaria que vem antes da tempestade. Durante uma semana, papai quase não saiu do quarto. Não comia direito, não falava com ninguém. Ouvia ele andando de um lado para o outro durante a madrugada, as tábuas do assoalho rangendo sob seus passos pesados. Vez ou outra, um barulho de vidro batendo indicava que ele estava bebendo da garrafa que guardava escondida no armário. Na noite do 7º dia após o enterro, acordei com um estrondo. Corri para a sala ainda de camisola e encontrei meu pai de pé no meio da casa, a mesa de jantar virada, os pratos quebrados no chão e o sangue, aquele sangue que nunca vou esquecer, escorrendo de um corte na mão dele onde um caco de vidro tinha entrado fundo. Não tem mais sentido, ele gritava, os olhos vidrados como de um animal ferido. Para que construir, para que trabalhar, para que juntar, se não tenho mais para quem deixar? Mamãe tentava acalmá-lo, falando baixo, se aproximando devagar como quem chega perto de um cachorro bravo. Tem a menina, Gumercindo. Temos a Doquinha. Foi quando ele virou aqueles olhos vazios para mim e soltou a frase que mudaria minha vida para sempre. Essa aí, o que uma mulher vai fazer com tudo que construir? Vai entregar para primeiro homem que aparecer. Não, Sebastiana, só tenho ela agora, e ela vai ter que servir. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não entendi direito o que ele queria dizer com aquilo, mas alguma coisa dentro de mim, talvez o mesmo instinto que faz o passarinho voar antes da cobra dar o bote, me avisou que estava em perigo. Naquela mesma noite, enquanto arrumava a bagunça que papai tinha feito, falei baixinho para vocês que estão me acompanhando até aqui. Se puderem, deixem um comentário dizendo de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá força saber que tem gente me ouvindo depois de tantos anos guardando essa história dentro de mim. Dá um like também, para esse relato chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir que é possível sobreviver até aos piores pesadelos. Nos dias que se seguiram, papai começou a mudar. Ficava me olhando de um jeito estranho durante as refeições. Começou a exigir que eu aprendesse sobre os negócios, que acompanhasse ele até o depósito na cidade, que entendesse de contas, de compra e venda, de estoque. Se vai herdar tudo isso, precisa saber cuidar, ele dizia. Mas não havia preocupação naquelas palavras, apenas uma raiva contida, como se cada explicação fosse uma acusação. Você não é o Jeremias. Nunca vai ser. À noite, depois da janta, ele começou a beber mais que o costume. A cachaça que antes era só um gole ou dois, virou 2 garrafas inteiras, e com a bebida veio a violência. Primeiro contra os objetos, quebrando coisas, socando paredes, chutando portas. Depois contra minha mãe, um empurrão aqui, um tapa ali, sempre seguido de acusações sem sentido. Foi sua culpa, não cuidou direito dele quando era pequeno, deixou ele fraco. Mamãe apenas abaixava a cabeça e aceitava, como se merecesse aquilo tudo. Eu tentava interferir, me colocava entre os dois, levava uns empurrões também, mas nada comparado ao que estava por vir. 3 semanas depois do enterro de Jeremias, acordei no meio da noite com a porta do meu quarto rangendo. A princípio pensei que fosse mamãe, que às vezes vinha me cobrir quando as noites esfriavam, mas o cheiro forte de cachaça e suor me alertou imediatamente. Era meu pai, cambaleando na escuridão, se aproximando da minha cama. Jeremias, ele chamou baixinho, a voz embargada pela bebida. Meu filho. Fiquei paralisada de medo, fingindo que dormia, rezando para que ele percebesse o engano e fosse embora. Mas ele se sentou na beirada da cama, o colchão de palha afundando com seu peso, e passou a mão nos meus cabelos. Você voltou, ele murmurou. Eu sabia que você ia voltar. Quando tentei me mexer, dizer que era eu, Eudóxia, não Jeremias, ele agarrou meu braço com força. Não, não vai embora de novo. Você é tudo que tenho. O que aconteceu naquela noite escura, com o vento uivando nas frestas da janela e os grilos cantando lá fora, foi o início de um tormento que duraria quase 2 anos. Um tormento que nenhuma menina de 17 anos deveria passar,
principalmente pelas mãos de quem deveria protegê-la. Quando o sol nasceu, trazendo a claridade que espanta os monstros da noite, meu pai já tinha voltado para o quarto dele, deixando para trás uma menina quebrada por dentro, chorando silenciosamente para não acordar a casa. Não consegui levantar para fazer o café como de costume. Fiquei deitada, enrolada no lençol manchado de sangue e vergonha, desejando que a terra me engolisse como tinha engolido meu irmão. Foi mamãe que entrou no quarto, horas depois, preocupada com minha ausência. Bastou um olhar para ela entender. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela levou a mão à boca para abafar um soluço, mas não disse nada. Apenas sentou-se na beirada da cama e segurou minha mão por um longo tempo. Ele tá doente de tristeza, filha. Ela finalmente sussurrou, como se isso explicasse ou justificasse o que tinha acontecido. Perdeu a cabeça com a morte do Jeremias. Vai passar. Mas não passou. Aquela foi apenas a primeira de muitas noites em que o monstro que um dia chamei de pai entrava no meu quarto, às vezes me chamando de Jeremias, outras vezes sabendo muito bem quem eu era, mas dizendo coisas horríveis, que eu tinha que servir para alguma coisa, que era minha obrigação substituir o filho que ele perdeu, que eu devia isso a ele por ter me criado. E assim começou meu tormento, numa casa que antes era lar e agora tinha virado prisão, com um homem que o luto e a cachaça tinham transformado num monstro, e uma mãe que, por medo ou impotência, fazia de conta que não via o que acontecia debaixo do seu próprio teto. A dor daqueles dias ainda aperta meu peito quando lembro, mesmo depois de tantos anos. Parece que foi ontem, não em 1958, que minha vida virou de cabeça para baixo com a morte do Jeremias. Os dias foram passando e papai foi ficando cada vez pior, como uma fruta que apodrece de dentro para fora. Nas primeiras semanas, ele ainda disfarçava quando tinha gente de fora. Punha aquela máscara de homem respeitável, pai de família desolado pela perda do filho. Os vizinhos vinham trazer comida, café, uma palavra de conforto. O padre aparecia de vez em quando para rezar um terço, dizer que Deus sabe o que faz, essas coisas que padre diz quando não sabe o que dizer. Ninguém desconfiava do que acontecia quando a porta se fechava e ficávamos só nós três naquela casa isolada. Lembro de um domingo que seu antenor, o dono do armazém da cidade, veio com a família toda fazer uma visita. Trouxeram até um bolo de milho verde que a esposa dele tinha feito. Papai recebeu todo educado, ofereceu café, falou do tempo, da plantação, de como estava difícil tocar o depósito sem o Jeremias. Eu fiquei quieta num canto, servindo as visitas, evitando olhar para qualquer um. Quando seu antenor perguntou se eu ia assumir os negócios da família, papai deu um sorriso amarelo. Eudóxia! Que mulher entende de negócio, seu antenor? Ela vai me ajudar até eu achar um genro que preste. Aí passo tudo para ele tomar conta. Naquela época, as pessoas achavam normal esse tipo de coisa. Ninguém questionou. A filha mais velha do seu antenor até comentou que eu estava com uma cara abatida, mas a mãe dela logo cortou. É a tristeza pelo irmão, menina. Deixa ela. Se eles soubessem a verdadeira razão das olheiras fundas nos meus olhos, do jeito assustado que eu tinha de me encolher quando alguém chegava perto demais. Foi naquele mês de julho de 1958 que papai teve o primeiro surto de verdade, desses que até os vizinhos mais distantes ficaram sabendo. Tava na época da colheita do milho, e ele tinha contratado uns diaristas para ajudar na roça. De manhãzinha, bem cedinho, um dos homens, o Tião Cacheado, veio até a casa avisar que tinha encontrado uma parte da plantação destruída, com as espigas todas no chão, como se alguém tivesse passado arrancando de propósito. Papai ficou branco feito papel. Começou a tremer, os olhos esbugalhados, e de repente soltou um berro que deve ter espantado até as almas do purgatório. Foi ele! Foi o Jeremias! Ele tá com raiva de mim! Saiu correndo para o meio da plantação, derrubando mais milho pelo caminho, gritando o nome do meu irmão, pedindo perdão, dizendo coisas sem sentido. Os homens tiveram que segurá-lo à força, trazer ele de volta para casa. Acabou que foi só uma manada de porcos do mato que tinha invadido a roça durante a noite. Mas na cabeça perturbada do papai, era um sinal do além. Depois desse episódio, a loucura dele foi ficando cada vez mais difícil de esconder.
No depósito de material na cidade, gritava com os clientes, achando que queriam enganar ele. Acusava os funcionários de roubo sem prova nenhuma. Começou a ver a sombra do Jeremias em todo canto, atrás das pilhas de tijolo, nos cantos escuros do galpão, escondido entre os sacos de cimento. Não demorou muito para a freguesia começar a escassear. Ninguém queria negociar com um homem que de repente começava a conversar com o ar, que derrubava a mercadoria no chão em acessos de raiva, que um dia vendia fiado com sorrisos e no outro ameaçava o mesmo cliente com uma peixeira se viesse cobrar um troco. Foi por essa época que o farmacêutico da cidade, seu Euclides, receitou um remédio para papai. Uns comprimidos brancos que vinham num vidrinho escuro com rótulo em latim. Era para acalmar os nervos, dizia ele. Mamãe tentava fazer papai tomar escondido no café, mas ele sempre desconfiava. Tá querendo me envenenar, mulher? Pensa que não sei o que você e sua filha tão tramando? Numa dessas vezes, ele jogou o café quente na cara da mamãe. A queimadura deixou uma marca vermelha na bochecha dela que nunca sarou direito. Mesmo assim, ela continuava protegendo ele, dizendo para os outros que ele não tinha culpa, que era a dor da perda que tinha tirado o juízo dele. Sebastiana, por que não vamos embora daqui? Perguntei uma noite baixinho, enquanto passávamos banha de porco nas costas dela, onde um cintão tinha deixado vergões roxos. Podíamos ir para a casa da tia Genoveva lá em Caruaru. Você mesma diz que ela vive convidando. Mamãe só balançou a cabeça, os olhos baixos, a voz quase sumida. E deixar seu pai assim, doente, que os outros vão pensar? Não, menina, homem é homem, a gente tem que aguentar. Deus quis assim. Ela fez uma pausa, passou a mão no rosto cansado. Além do mais, para onde eu ia com uma filha? Uma filha que já não serve para casar. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer cintada. Mamãe sabia o que acontecia nas noites em que papai entrava no meu quarto. Sabia e não fazia nada. Pior, achava que a vergonha era minha, não dele. Naquela época, moça que não era mais virgem, não importava o motivo, era considerada estragada, usada. Quem ia querer casar? E sem casar, que futuro tinha? Engoli o choro e o ódio que começava a crescer dentro de mim. Um ódio que não era só do papai, mas também da mamãe, da vida, de Deus, de tudo e todos que permitiam que aquilo acontecesse. Com o negócio na cidade falindo aos poucos, papai passou a ficar mais tempo em casa. O que só piorou as coisas. Agora não eram só as noites que eu temia, mas os dias também. Qualquer momento que mamãe saísse para buscar água no poço, para colher uma verdura na horta, para levar uma roupa no varal, ele podia aparecer. Aquele cheiro de cachaça barata anunciando sua chegada antes mesmo dos passos pesados. Você é igualzinha à sua mãe quando era moça, ele dizia às vezes, com um olhar que me gelava a alma. Mas tem o jeito determinado do Jeremias. Tem um pedacinho dele em você, eu sempre soube. No final de 1958, descobri que tinha um bebê crescendo dentro de mim. Por quase 2 meses, escondi como pude. Usava roupas largas, amarrava faixas apertadas na barriga, evitava comer muito na frente dos outros para não vomitar depois. Mas o corpo de uma mulher não guarda esse tipo de segredo por muito tempo. Foi mamãe quem percebeu primeiro, é claro. Tava me observando tomar banho no quartinho dos fundos, onde tínhamos um chuveiro de lata improvisado. Entrou sem bater, como sempre fazia, e ficou olhando minha barriga que já começava a mostrar uma pequena saliência. Há quanto tempo? Ela perguntou, a voz seca. Uns 2 meses, acho. Ela ficou em silêncio por um tempo tão longo que pensei que tinha virado estátua ali mesmo, a toalha velha na mão, os olhos fixos na minha barriga. Seu pai não pode saber. Ela finalmente disse, mais para si mesma que para mim. Ele vai nos matar. Vai matar nós 3. Foi a primeira vez que vi mamãe admitir abertamente que papai era perigoso. Que podia fazer algo pior do que já tinha feito. E o que vamos fazer? Perguntei, a voz trêmula, as mãos instintivamente cobrindo a barriga. Tem uma mulher na Vila dos Pescadores, a velha Janaína. Ela resolve esse tipo de problema. Meu sangue gelou nas veias. Eu tinha ouvido histórias sobre a velha Janaína. Mulheres que iam até ela e voltavam carregadas, sangrando.
Algumas nunca mais conseguiam ter filhos, outras nunca mais voltavam. Não, mamãe, não vou fazer isso, é meu filho. Seu filho, filha do pecado, isso sim, fruto de uma abominação, ela gritou, perdendo o controle pela primeira vez. Você quer criar um monstro nascido dessa coisa que acontece entre você e seu pai? Quer que a criança nasça torta, com rabo, com chifre? As superstições da época eram fortes assim. Acreditava-se que crianças nascidas de relações entre parentes próximos eram amaldiçoadas, marcadas pelo pecado. Não sei, mamãe. Só sei que não vou matar meu filho antes dele ter chance de nascer. A conversa terminou ali, com mamãe saindo batendo a porta e eu chorando sozinha, a água fria do chuveiro se misturando com minhas lágrimas quentes. Nas semanas seguintes, mamãe tentou de tudo. Chás de arruda, de canela, de folha de abacate. Me fazia pular do banquinho, carregar baldes pesados de água, tudo na esperança de desmanchar aquela gravidez. Nada funcionou. Por incrível que pareça, papai não notou nada. Estava cada vez mais perdido na própria loucura, conversando com Jeremias como se ele estivesse sentado à mesa, brigando com inimigos invisíveis, passando dias inteiros trancado no quarto com suas garrafas e seus demônios particulares. Foi na véspera do Natal de 1958 que tudo explodiu. Papai tinha ido à cidade e voltou mais bêbado que o normal, trazendo um embrulho debaixo do braço. Chamou todo mundo na sala, inclusive os 2 empregados que ainda restavam na fazenda, o velho Zé Coxo, que cuidava do gado, e a Nena, que ajudava a mamãe na casa. Hoje é um dia especial, ele anunciou, cambaleando, a voz pastosa pela bebida. Hoje, meu filho Jeremias vai ganhar um presente. Abriu o embrulho e tirou um par de botas de couro novas, daquelas caras que só coronel usava. Botas que jamais serviriam nos pés de um morto enterrado há meses. Cadê ele? Cadê meu filho? Papai começou a gritar, olhando em volta como se esperasse que Jeremias aparecesse de repente. Sei que ele tá aqui, sinto o cheiro dele. O velho Zé Coxo tentou acalmar ele, dizer que Jeremias tinha morrido, que era melhor ele descansar um pouco. Papai agarrou o lampião de querosene que iluminava a sala e atirou na direção do velho, que por sorte se abaixou a tempo. O lampião explodiu contra a parede, o fogo se espalhando rapidamente pelo papel de parede velho e seco. Em questão de minutos, a sala estava em chamas. Todos corremos para fora, menos papai, que continuava gritando o nome de Jeremias, dizendo que ia salvar o filho das chamas. Foi Nena quem voltou correndo e puxou papai para fora antes que o teto desabasse. Ele saiu tossindo, a roupa chamuscada, os cabelos queimados, mas vivo. Não pudemos fazer nada, além de observar nossa casa virar cinzas. O poço ficava longe demais, e mesmo que tivéssemos água suficiente, o fogo já tinha tomado conta de tudo. Perdemos quase tudo aquela noite. Móveis, roupas, lembranças, o pouco dinheiro que ainda tínhamos guardado numa lata enterrada debaixo da cama dos meus pais. Passamos o resto da noite no paiol, encolhidos sobre a palha, cobertos com os poucos trapos que Zé Coxo conseguiu arrumar. O Natal mais triste que já vivi. Na manhã seguinte, ainda em choque, olhando para as ruínas fumegantes do que tinha sido nossa casa, mamãe finalmente tomou uma decisão que devia ter tomado muito tempo antes. Não dá mais, Gumercindo, ela disse, a voz firme como eu nunca tinha ouvido. Você precisa de ajuda. Nós todos precisamos. Papai estava sentado num toco de madeira, os olhos vazios, olhando para o nada, todo o fogo da raiva da noite anterior substituído por uma apatia assustadora. Nem respondeu. Vamos para a casa da minha irmã em Caruaru. Mamãe continuou. Lá tem médico de verdade, tem hospital. Você vai ficar bom e a gente recomeça. Se foi a visão da casa destruída, se foi o susto de quase morrer queimado, ou se foi simplesmente o cansaço de lutar contra os próprios demônios, não sei dizer. Mas papai apenas assentiu, fraco como uma criança. Em 2 dias, estávamos numa jardineira sacolejante a caminho de Caruaru, deixando para trás os escombros da nossa vida anterior, e o túmulo de Jeremias, a única coisa que papai fez questão de visitar antes de partir.
O que não sabíamos é que estávamos apenas trocando um inferno por outro. Em Caruaru, longe da terra onde cresceu, longe do túmulo do filho que tanto amou, papai ficaria ainda pior. E eu, com uma barriga que crescia a cada dia, estava mais vulnerável que nunca. Foi ali, naquela cidade estranha, na casa apertada da tia Genoveva, que aprendi que às vezes é preciso matar uma parte de nós mesmos para sobreviver. Foi ali que comecei a planejar minha vingança. Não uma vingança de sangue ou fogo, mas algo muito mais devastador. Caruaru não foi o paraíso que mamãe prometeu. A casa da tia Genoveva era apertada, um sobradinho na rua de trás da feira, onde o cheiro de carne seca e couro curtido entrava pelas janelas junto com a poeira e o barulho dos pregões. Éramos 4 pessoas espremidas em 2 quartos pequenos. Tia Genoveva no dela e nós 3 no outro. Nem privacidade para chorar sozinha eu tinha. Tia Genoveva era o oposto da mamãe. Viúva há anos, tocava sozinha uma pequena loja de aviamentos e tinha opinião sobre tudo. Foi a primeira a perceber minha barriga, que já começava a ficar difícil de esconder. Sebastiana, essa menina tá esperando criança ou tô ficando cega? Ela perguntou uma tarde, enquanto eu lavava a louça na pia da cozinha. O silêncio que seguiu pesou mais que chumbo. Mamãe olhou para o chão, as mãos trêmulas amassando o avental. Pois é, minha irmã. A desgraça veio completa. E quem é o pai? Tia Genoveva perguntou, os olhos apertados de desconfiança. Outro silêncio. Mais pesado ainda. Ela não quis dizer. Mamãe mentiu, a voz quase sumida. Um dos trabalhadores da roça, acho. Tia Genoveva me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Não disse nada, mas percebi que não acreditou em mamãe. Na semana seguinte, sem avisar ninguém, ela chegou em casa com um homem de terno preto e pasta de couro embaixo do braço. Um médico de verdade, não aqueles curandeiros que a gente consultava lá no interior. Doutor Ulisses vai examinar o Gumercindo, ela anunciou. E depois a Eudóxia. Não quero ninguém doente na minha casa. Papai, que passava os dias sentado num banco no quintal, olhando pro nada e falando sozinho, quase não reagiu quando o médico o examinou. Respondeu algumas perguntas com voz fraca, deixou que medissem sua pressão, que olhassem sua língua, que batessem nos seus joelhos com aquele martelo de borracha. Depois foi minha vez. Mamãe tentou ficar junto no quarto, mas tia Genoveva foi firme. Deixa o doutor trabalhar, Sebastiana. Vai fazer um café para nós. Sozinha com o médico, tremi de medo. Nunca tinha sido examinada assim, por um homem desconhecido, ainda mais no estado em que me encontrava. Mas o doutor Ulisses foi gentil, respeitoso, falando tudo o que ia fazer antes de fazer. Quando terminou o exame, seus olhos tinham uma tristeza que me fez baixar os meus. A senhora sabe quem é o pai? Ele perguntou baixinho. Balancei a cabeça, negando. Tinha vergonha demais para dizer a verdade. Está com quanto tempo? Uns 4 meses, acho. E quer manter a gravidez? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém tinha me perguntado isso antes. Mamãe simplesmente assumiu que eu devia me livrar da criança. Papai nem sabia, ou fingia não saber. E ali estava aquele homem, tratando a decisão como se fosse minha, só minha. Quero, respondi baixinho, mas com firmeza. Ele assentiu, escreveu algo num papel e me deu. São vitaminas. A senhora está fraca, anêmica. Precisa se alimentar melhor pelo bebê. Quando saímos do quarto, mamãe e tia Genoveva esperavam na sala, tensas como 2 cordas de violão afinadas demais. O doutor Ulisses foi direto ao ponto. Seu marido, dona Sebastiana, tem um distúrbio nervoso grave. Ele precisa ser internado no sanatório para tratamento adequado. Sanatório? Mamãe repetiu, horrorizada. O hospício, a senhora quer dizer? Hospital psiquiátrico é o termo correto. O médico corrigiu pacientemente. Ele está tendo delírios, alucinações, provavelmente desencadeados pelo luto, mas que podem piorar se não forem tratados. Quanto à sua filha, ele continuou, me olhando de relance. Ela precisa de cuidados pré-natais. Está anêmica e desnutrida. Foi como se uma bomba tivesse explodido naquela sala pequena. Tia Genoveva pôs as mãos na cintura, encarando a irmã. Sebastiana,
Me diz que não é o que estou pensando. Mamãe desabou numa cadeira, derrotada. O que você quer que eu fizesse, Genoveva? Ele é meu marido, pai dela. E isso dá direito de... Tia Genoveva não terminou a frase, horrorizada demais. Virou-se para o médico. Doutor, isso que aconteceu com minha sobrinha é crime, não é? O médico olhou de uma para a outra, entendendo finalmente o que ninguém estava dizendo abertamente. Se for o que estou pensando, sim, é crime. Dos mais graves. E eu denuncio, tia Genoveva continuou, lágrimas de raiva nos olhos. Chamo a polícia? Vocês podem. O médico respondeu, hesitante. Mas pensem no que isso vai significar para a moça, para o bebê que vai nascer. Esse tipo de situação costuma virar comentário, fofoca. E o que o senhor sugere? Minha tia perguntou, a voz trêmula. O homem precisa ser internado, isso é certo. Podemos fazer os papéis da internação sem mencionar o outro assunto. Dizer apenas que ele tem delírios, que tentou incendiar a casa, que representa perigo para si e para outros. E foi assim que, numa manhã chuvosa de fevereiro de 1959, 2 homens vieram buscar meu pai. Ele nem resistiu. Estava tão mergulhado na própria loucura que mal percebeu o que estava acontecendo. Entrou na ambulância olhando para o céu, procurando algo nas nuvens cinzentas, sussurrando o nome de Jeremias. Quando a ambulância virou a esquina, senti um peso saindo dos meus ombros, como se pudesse finalmente respirar depois de meses sufocando. Olhei para a mamãe, esperando ver o mesmo alívio, mas o que vi foi outra coisa, uma mistura de culpa, vergonha e o que mais me feriu, raiva. Raiva dirigida a mim. Satisfeita? Ela sussurrou quando tia Genoveva entrou na casa. Agora todo mundo vai saber. Como você pôde fazer isso com seu próprio pai? Fiquei sem palavras. Como ela podia me culpar? Como podia defender aquele homem depois de tudo que ele tinha feito? Mas logo entendi. Mamãe era produto de uma época em que mulheres eram treinadas desde cedo para aceitar, para se calar, para suportar. Homem é assim mesmo. Mulher tem que aguentar, você fez alguma coisa para provocar. Eram frases que eu tinha ouvido a vida toda. Ele estuprou a própria filha, mamãe. Falei baixinho, usando pela primeira vez a palavra certa para o que tinha acontecido. E a senhora sabia, a senhora deixou acontecer. Ela me deu um tapa na cara, o único que me deu em toda a vida. Nunca mais repita isso, seu pai está doente, não sabe o que faz. Tia Genoveva apareceu na porta da cozinha, atraída pelos gritos. Se bater nela mais uma vez, Sebastiana, quem sai dessa casa é você, não ela. Foi o começo de uma guerra fria que durou meses. Mamãe mal falava comigo, como se eu tivesse traído a família ao permitir que papai fosse internado. Passava o dia chorando pelos cantos, ia visitar ele no sanatório sempre que podia, voltava dizendo que ele estava melhorando, que logo ia voltar para casa, para nossa família. Enquanto isso, minha barriga crescia. Tia Genoveva me levava nas consultas com o doutor Ulisses, me comprou tecido para fazer roupas de gestante, até começou a preparar um bercinho para o bebê. Para explicar minha situação para os vizinhos e conhecidos, inventou uma história de que eu era viúva, que meu marido tinha morrido num acidente na roça pouco depois do casamento. Naquela época, ser viúva era mais aceitável que ser mãe solteira. Foi numa dessas consultas, já no 6º mês de gravidez, que o doutor Ulisses me deu uma notícia que mudou tudo. Dona Eudóxia, a senhora está esperando gêmeos. Quase caí da cadeira. Gêmeos. 2 crianças para criar sozinha, numa época em que mal conseguia imaginar como criaria uma. Tem certeza, doutor? Absoluta. Dá para ouvir 2 coraçõezinhos distintos. Saí do consultório atordoada, as mãos na barriga que agora fazia mais sentido, grande demais para o tempo de gestação. Tia Genoveva, que me esperava na sala de espera, viu minha cara e já perguntou o que tinha acontecido. São 2, tia, 2 bebês. Ela arregalou os olhos, fez o sinal da cruz e depois, para minha surpresa, abriu um sorriso. Deus sabe o que faz, menina. Vai ser difícil, mas a gente dá um jeito. Naquela noite, deitada na cama estreita que dividia com mamãe, que dormia de costas para mim, como sempre,
senti os bebês se mexendo pela primeira vez. Não era aquele tremorzinho fraco que já tinha sentido antes. Eram chutes, socos, cambalhotas completas, como se eles estivessem conversando, brincando lá dentro. Chorei em silêncio, as mãos sobre a barriga, sentindo meus filhos vivos, fortes, apesar de tudo. Naquele momento, tomei uma decisão. Aquelas crianças nunca saberiam a verdade sobre como foram concebidas. Nunca carregariam o peso desse conhecimento. Inventaria um pai para eles, um homem bom, trabalhador, que tinha morrido antes de conhecê-los. Uma mentira piedosa para protegê-los da verdade terrível. Mamãe, que eu achava que estava dormindo, de repente falou, ainda de costas para mim. O que você vai fazer quando essas crianças nascerem, Eudóxia? Como vai criar? Com que dinheiro? Não sei, mamãe. Só sei que são meus filhos e vou amá-los. E quando seu pai voltar, o que vai dizer para ele? Senti um arrepio na espinha. Não tinha pensado nisso. Nos últimos meses, tinha quase conseguido esquecer que papai existia, que um dia poderia sair do sanatório, voltar para nossas vidas. Ele não vai voltar, mamãe. Não para a minha vida. Nunca mais. Ela finalmente se virou, os olhos brilhando na escuridão. Ele é seu pai, Eudóxia. O sangue dele corre nas suas veias, nas veias dessas crianças. Não tem como fugir disso. As palavras dela me perseguiram pelos dias que se seguiram. E se ela estivesse certa? E se não houvesse como fugir do sangue, da herança, da maldição? E se meus filhos nascessem já marcados, condenados a repetir os erros do pai, avô? Foi tia Genoveva quem me salvou desse poço de pensamentos escuros. Bobagem, ela disse quando finalmente criei coragem de compartilhar meus medos. Maldição de sangue é conversa de gente ignorante. O que faz uma pessoa é o caráter, as escolhas, não o sangue. Olha para mim e para tua mãe. Mesmos pais, mesma criação, e somos diferentes como água e azeite. Mas e se eles nascerem diferentes? Com algum problema? Se nascerem, a gente ama do mesmo jeito, e cuida, e ensina o que é certo e errado, que é o que seus pais não souberam fazer com teu pai. No final de julho de 1959, quando Caruaru se preparava para mais uma grande festa de São João, senti as primeiras contrações. Eram 2 da manhã, e acordei com uma dor que parecia partir minha barriga ao meio. Mamãe não estava em casa. Tinha ido passar alguns dias no sanatório com papai, que, segundo ela, estava tendo uma crise pior que as anteriores. Tia Genoveva, sempre prática, já tinha combinado tudo com uma parteira experiente que morava 2 ruas abaixo. Em 20 minutos, Dona Irene estava ao meu lado, me examinando com mãos calejadas, mas gentis, me guiando através das dores que aumentavam a cada minuto. Vai ser um parto difícil, menina, ela avisou. São 2 e vêm meio atravessados. Tem que ter força. Força era algo que eu tinha aprendido a ter nos últimos meses. As 16 horas de trabalho de parto que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida até então. Mas quando finalmente ouvi o choro do primeiro bebê, seguido minutos depois pelo do segundo, tudo valeu a pena. 2 meninos, anunciou Dona Irene, colocando os pequeninos embrulhados em toalhas limpas nos meus braços, fortes como touro, apesar de terem vindo antes da hora. Olhei para aqueles rostos vermelhos, amarrotados, perfeitos. Não vi neles nem sombra do meu pai, apenas uma vida nova, pura, esperando para ser escrita. Chorei de alívio, de alegria, de medo, de tudo junto. Como vai chamar? Perguntou tia Genoveva, lágrimas também escorrendo pelo rosto enrugado. Não tinha pensado em nomes para meninos. Estava certa que seriam meninas, por algum motivo. Olhei para os 2, tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo. Emanuel e Samuel, respondi sem pensar muito. Nomes da Bíblia que significavam Deus conosco e ouvido por Deus. Porque apesar de tudo, eu ainda queria acreditar que Deus não tinha me abandonado completamente. Nos dias que se seguiram ao nascimento dos gêmeos, uma paz estranha se instalou em mim, como se finalmente entendesse que aquela vida brutal que tinha vivido até então tinha um propósito: trazer esses 2 seres ao mundo, cuidar deles, protegê-los, amá-los. Foi também quando começou a nascer em mim a ideia da vingança. Não uma vingança violenta, sangrenta.
Algo mais sutil, mais definitivo. Algo que libertasse não só a mim, mas também minha mãe e meus filhos, do jugo daquele homem que tinha destruído tantas vidas. A oportunidade viria mais cedo do que eu imaginava, e de uma forma que nunca poderia prever. Mas antes que ela chegasse, eu teria que enfrentar o último grande silêncio da minha mãe. Um silêncio que, diferente dos outros, seria eterno. Os primeiros meses com os gêmeos foram um desafio maior do que qualquer coisa que já tinha enfrentado. Noites sem dormir, choro que não parava, fraldas de pano que precisavam ser lavadas e fervidas todos os dias, seios rachados de tanto amamentar 2 bebês famintos. Mas, diferente das dores que carregava antes, essas eram dores que traziam propósito, que me faziam mais forte a cada dia. Tia Genoveva foi um anjo nessa época. Mesmo com a idade já avançada, acordava de madrugada para me ajudar com os meninos, ensinava truques antigos para acalmar cólica, para fazer os bebês arrotarem. Até inventou uma tipóia dupla para que eu pudesse carregar os 2 de uma vez quando precisava ir à feira ou à igreja. Mamãe voltou do sanatório 3 semanas depois do nascimento dos gêmeos. Entrou silenciosa na casa, olhou para os bebês que dormiam no bercinho improvisado e não disse uma palavra. Parecia mais velha, mais curvada, como se o peso do mundo tivesse dobrado sobre seus ombros. "Como está, papai?" perguntei, mais por educação que por interesse. "Pior", ela respondeu simplesmente. "Os médicos dizem que não tem mais jeito, que vai ficar internado para o resto da vida." Senti um alívio tão grande ao ouvir aquilo que me envergonhei. Afinal, estávamos falando do meu pai, do homem que me criou, que um dia amei e respeitei. Mas a verdade é que a perspectiva dele nunca mais sair daquele lugar, nunca mais poder nos machucar, era como tirar um peso enorme das minhas costas. "Os médicos disseram mais alguma coisa?" perguntou tia Genoveva, trazendo um café para a irmã. Mamãe hesitou, olhou de relance para mim, depois baixou os olhos para o café fumegando na xícara de louça. "Disseram que ele tem uma doença no cérebro, que vai piorando com o tempo. Que um dia ele não vai mais reconhecer ninguém, nem conseguir cuidar de si mesmo." "Que doença é essa?" insisti curiosa. "Não lembro o nome direito. Começa com P para alguma coisa." Anos depois, quando já estava trabalhando no hospital, descobri que provavelmente era paralisia geral progressiva, uma complicação neurológica da sífilis em estágio avançado. Uma doença que ele deve ter contraído em suas andanças pelos prostíbulos da região, e que, não tratada por anos, acabou afetando seu cérebro, contribuindo para a loucura que já fermentava nele desde a morte do Jeremias. Naqueles primeiros meses de 1960, com meus filhos crescendo fortes, apesar de terem nascido prematuros, comecei a pensar no futuro. Não podia continuar dependendo da caridade da tia Genoveva para sempre. Precisava trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, dar um teto e comida para meus meninos. Foi quando apareceu uma oportunidade no hospital da cidade. Precisavam de moças para trabalhar como ajudantes de enfermagem, lavar pacientes, trocar lençóis, dar comida na boca dos mais debilitados. O trabalho era pesado e pagava pouco, mas tinha uma vantagem. Ofereciam um quartinho nos fundos do hospital para funcionárias que moravam longe. Tia Genoveva me incentivou a tentar. "Vai ser bom para você, menina. Aprender uma profissão, ser independente. Os meninos ficam comigo enquanto você trabalha. Depois a gente reveza." Mamãe, por outro lado, ficou horrorizada com a ideia. Trabalhar no hospital? Com doentes, feridos, gente morrendo? Isso não é trabalho para moça de família. "E o que a senhora sugere, mamãe? Que eu fique dependendo da tia Genoveva para o resto da vida? Ou que arranje um marido às pressas, para sustentar não só a mim, mas também 2 filhos que nem são dele?" Ela não respondeu, mas percebi que tinha tocado num ponto sensível. Na cabeça dela, a única solução digna para minha situação era casar. Mas que homem, naquela época, aceitaria uma mulher com 2 filhos pequenos, sem pai conhecido? As chances eram mínimas, e mesmo que aparecesse algum pretendente, seria provavelmente por interesse nas terras que papai ainda tinha no interior. Terras que, legalmente, ainda eram dele apesar da internação. Consegui o emprego no hospital e comecei 2 semanas depois. Foi difícil no começo.
o cheiro de desinfetante, as dores dos pacientes, os gemidos durante a noite. Mas logo me acostumei. Descobri que tinha jeito para coisa. Mãos delicadas para limpar feridas, voz firme mas gentil para acalmar os agitados, coragem para enfrentar situações que faziam outros funcionários desmaiar. Em 6 meses, já tinha sido promovida a auxiliar de enfermagem de verdade. Uma das enfermeiras-chefe, Dona Olívia, me tomou sob sua proteção. Era uma senhora de uns 50 anos que nunca tinha casado, dedicando a vida à profissão. Ensinou-me tudo o que sabia, como aplicar injeções, medir pressão, reconhecer sintomas de doenças comuns, acalmar pacientes difíceis. Você tem dom, menina, ela dizia. Podia ser enfermeira de verdade, com diploma e tudo. Tem escola em Recife. A ideia ficou plantada na minha cabeça, mas ainda parecia um sonho distante demais. Como estudaria em Recife com 2 filhos pequenos para criar? De onde tiraria dinheiro para a escola, para a moradia numa cidade grande? Os gêmeos completaram 1 ano e já estavam tagarelando as primeiras palavras, dando passos incertos agarrados nos móveis, enchendo a casa de alegria. Tia Genoveva os adorava. Chamava de meus netinhos, contava histórias, fazia bonequinhos de pano para eles brincarem. Até mamãe, que inicialmente mal olhava para os bebês, começou a se apegar. Vi ela uma vez ninando Samuel, cantando baixinho uma cantiga que cantava para mim quando pequena, e senti um aperto no peito. Apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. Foi nessa época que conheci Roberto, um jovem farmacêutico que tinha aberto uma pequena farmácia perto do hospital. Ele vinha sempre entregar medicamentos para a enfermaria e começamos a conversar. Era um homem educado, gentil, de boa família. Logo estávamos tendo encontros, sempre acompanhados, claro, como mandava o costume da época. Ele sabia da minha situação, que era viúva com 2 filhos pequenos, e não parecia se importar. Admiro sua coragem, ele me disse uma vez, enquanto caminhávamos na praça após a missa de domingo. Criar 2 filhos sozinha, trabalhar no hospital, enfrentar o preconceito das pessoas. Não é qualquer mulher que faria isso. Por um momento, permiti-me sonhar. Talvez ele fosse o recomeço que eu tanto esperava. Talvez pudéssemos formar uma família. Ele, eu, Emanuel e Samuel. Uma família de verdade, baseada em respeito e carinho, não em medo e abusos. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Numa manhã fria de maio de 1961, fui chamada às pressas na enfermaria. Um novo paciente tinha chegado, em estado grave. Quando entrei no quarto e vi quem era, meu sangue gelou nas veias. Era mamãe, pálida como cera, os lábios azulados, respirando com dificuldade. O que aconteceu? Perguntei para a enfermeira que a atendia. Problema no coração, parece. A irmã dela trouxe. Disse que desmaiou na cozinha de repente. Corri para o lado dela, peguei sua mão fria. Mamãe, sou eu, Eudóxia. A senhora está me ouvindo? Ela abriu os olhos lentamente, me focou com dificuldade. Eudóxia, me perdoa. Perdoar o quê, mamãe? Não fala nada agora, descansa. Não, preciso dizer. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitada. Seu pai, ele não é... Não terminou a frase. Os olhos reviraram, o corpo todo tremeu numa convulsão violenta e depois ficou imóvel. Os médicos tentaram reanimá-la, mas era tarde demais. Um ataque cardíaco fulminante, disseram depois. Rápido e sem chance de salvação. Fiquei ali, segurando a mão ainda quente da minha mãe, tentando entender o que ela queria me dizer nos seus últimos momentos. Seu pai, ele não é... O quê? Não é o quê? A frase incompleta me perseguiria por meses, anos, até eu finalmente descobrir a verdade que ela quase levou para o túmulo. O enterro foi simples, como tinha sido o do Jeremias. Só que dessa vez estava chovendo, uma garoa fina que parecia lágrimas do céu. Tia Genoveva chorou muito, agarrada no meu braço. Os gêmeos, pequenos demais para entender o que acontecia, ficaram em casa com uma vizinha. Depois da morte da mamãe, algo mudou dentro de mim. Foi como se uma última corda que me prendia ao passado tivesse se rompido. Agora era só eu, meus filhos
e o futuro que conseguíssemos construir. E claro, uma última pendência a resolver. Meu pai, ainda internado no sanatório, ainda uma sombra pairando sobre nossas vidas. Tia Genoveva me chamou para uma conversa séria uma semana depois do enterro. Eudóxia, tem uma coisa que sua mãe me pediu para te contar caso algo acontecesse com ela. Eu prometi que não falaria enquanto ela vivesse. Mas agora, sentei-me, o coração acelerado. Será que era a continuação daquela última frase interrompida pela morte? É sobre seu pai. Ela continuou, a voz trêmula. Sobre o que ele fez com você. A senhora já sabe disso, tia. Não é isso. É sobre quem ele realmente é. Ela fez uma pausa como se buscasse coragem. Gumercindo não é seu pai biológico, Eudóxia. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Não era possível. Tinha que ser algum engano. Como assim? Claro que é. Sempre foi. Mamãe nunca... Sua mãe tinha 16 anos quando conheceu um rapaz da capital. Um estudante de direito que estava de férias na região. Se apaixonaram e... Bem, você sabe como essas coisas acontecem. Quando sua mãe descobriu que estava grávida, o rapaz já tinha voltado para Recife. A família dela, meus pais, ficaram loucos de raiva. Arranjaram um casamento às pressas com Gumercindo, que era capataz na fazenda vizinha e tinha interesse nas terras que meu pai deixaria de herança. Ouvia tudo aquilo como se estivesse num sonho. Ou num pesadelo. Ele aceitou casar sabendo que mamãe estava grávida de outro? Aceitou, com a condição de que ninguém nunca soubesse a verdade. Que a criança, você, fosse registrada como filha dele, e assim foi feito. E meu pai verdadeiro? Ele nunca soube de mim? Tia Genoveva balançou a cabeça triste. Sua mãe tentou entrar em contato quando soube que estava grávida. Mandou uma carta. Nunca teve resposta. Anos depois, ficamos sabendo que ele tinha se casado com uma moça de boa família, se tornado juiz, se mudado para o Rio de Janeiro. 1000 perguntas explodiam na minha cabeça. Por que mamãe nunca me contou? Por que guardar esse segredo até a morte? E se meu pai biológico fosse vivo, estivesse por aí em algum lugar, sem saber que tinha uma filha, 2 netos? Por que mamãe nunca me disse? Principalmente depois do que aconteceu. Tia Genoveva segurou minhas mãos entre as dela, os olhos cheios de uma tristeza antiga. Acho que era vergonha, minha filha. E medo. Medo de que você a culpasse por ter escondido isso. Medo de que fosse procurar esse homem e descobrisse que ele nunca quis saber de vocês. E depois, quando Gumercindo fez o que fez, acho que ela ficou com ainda mais medo. De que você pensasse que ela tinha deixado aquilo acontecer porque ele não era seu pai de verdade. De repente, tudo fazia um novo, terrível sentido. O olhar de ódio de papai, não, de Gumercindo, quando eu nasci, uma menina quando ele esperava um menino. A obsessão dele com Jeremias, o único filho, de verdade. A facilidade com que cruzou aquela linha proibida, violentando a filha que, no fundo, nunca considerou como sua. E mamãe. O silêncio dela, a culpa, a incapacidade de me proteger. Tudo agora tinha uma nova camada de significado. Não era só o medo de um marido violento. Era o medo de que um segredo guardado por décadas viesse à tona. Naquela noite, sozinha no meu quartinho nos fundos do hospital, chorei todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Pela menina que fui, pela mãe que perdi, pelo pai que nunca conheci, pelos filhos que agora carregavam o sangue de um homem que nem era meu pai verdadeiro. Quando o sol nasceu, uma ideia tinha se formado na minha cabeça. Uma ideia tão perfeita, tão justa, tão deliciosamente vingativa que quase sorri ao pensar nela. A vingança que tanto sonhei estava agora ao meu alcance e seria mais completa do que jamais imaginei. Para executá-la, porém, precisaria de ajuda. E a pessoa certa para isso acabara de entrar na minha vida. Roberto, o jovem farmacêutico que cada vez mais parecia interessado em construir um futuro comigo, apesar do meu passado complicado. O que eu não sabia é que minha vingança acabaria tomando um rumo que nem nos meus sonhos mais selvagens poderia imaginar. E que o preço a pagar seria muito mais alto do que estava preparada para aceitar.
A revelação de que Gumersindo não era meu pai biológico mudou tudo. Foi como se um quebra-cabeça confuso finalmente mostrasse sua imagem completa. Os pedaços se encaixaram. Porque ele sempre favoreceu Jeremias, porque me olhava com aquela raiva disfarçada mesmo quando eu era pequena, porque cruzou aquela linha imperdoável com tanta facilidade. Na cabeça doente dele, eu não era realmente sua filha. Era apenas a prova viva da traição da minha mãe. Uma intrusa na família que ele foi forçado a aceitar. Meu plano de vingança nasceu nessa revelação. Não seria uma vingança sangrenta. Não mancharia minhas mãos como ele tinha manchado sua alma. Seria algo mais sofisticado, mais completo. Algo que tiraria dele a única coisa que ainda importava: seu nome, sua herança, seu legado. Roberto e eu nos aproximamos cada vez mais naquela época. Ele era um homem diferente de todos que já tinha conhecido. Educado, gentil, paciente com meus filhos. Quando finalmente criei coragem e contei toda a minha história, a verdadeira, não a versão da viúva que todos acreditavam, esperei ver nojo, rejeição. Mas o que vi foi compaixão e uma raiva justa direcionada não a mim, mas a Gumersindo. Esse homem precisa pagar pelo que fez, Roberto disse, segurando minhas mãos. Não só a você, mas a sua mãe, as crianças. Ele já está pagando, respondi, preso naquele sanatório, perdendo a cabeça cada vez mais. Mas não é suficiente. Quero que ele saiba que falhou completamente, que não deixou nada nesse mundo. Roberto entendeu imediatamente o que eu queria dizer. Como farmacêutico, ele conhecia médicos, advogados, pessoas que podiam nos ajudar no que planejávamos, e assim começamos nossa jornada para destruir legalmente o homem que tinha destruído minha infância. O primeiro passo foi procurar um advogado em Recife, Dr. Genival, amigo de infância de Roberto. Expliquei minha situação, a verdade sobre meu nascimento, os abusos sofridos, os gêmeos que nasceram dessa violência, meu desejo de cortar qualquer conexão legal com Gumersindo. "O que a senhora quer exatamente?" perguntou o advogado, depois de ouvir tudo em silêncio. "Quero mudar meu nome e o dos meus filhos. Não quero nada daquele homem, nem o sobrenome, nem as terras, nem um centavo do dinheiro. Quero que seja como se nunca tivéssemos existido para ele." O Dr. Genival explicou que seria complicado. Precisaríamos provar que Gumersindo não era meu pai biológico, o que sem um teste de paternidade, coisa raríssima naquela época, seria quase impossível. Teríamos que provar os abusos, o que significaria expor toda a história em tribunal, me submeter ao escrutínio e julgamento público. "Tem certeza que quer passar por isso, dona Eudóxia? Vai ser doloroso. E as crianças um dia vão crescer, fazer perguntas." "Tenho certeza", respondi sem hesitar. "Prefiro que meus filhos saibam a verdade quando forem grandes o suficiente para entender, do que crescer carregando o nome de um monstro." Enquanto preparávamos o processo legal, continuei trabalhando no hospital. Foi ali que conheci Dr. Augusto, um médico jovem que chegou para trabalhar na ala psiquiátrica. Logo nos tornamos amigos. Eu ajudava nas consultas dele, ele me ensinava sobre as doenças mentais, os novos tratamentos. Uma tarde, enquanto conversávamos sobre um paciente, mencionei que meu pai estava internado num sanatório em Caruaru. "Que coincidência", ele disse. "Vou visitar aquele sanatório na semana que vem. Estou fazendo uma pesquisa sobre tratamentos de pacientes crônicos. Qual é o nome dele?" Hesitei por um momento, mas algo me dizia que podia confiar nesse médico. "Gumersindo Malaquias. Mas ele não é meu pai, não de verdade." Contei a história toda, mais uma vez. Dr. Augusto ouviu atentamente, sem julgamento. "Se me permite a ousadia, dona Eudóxia, acho que posso ajudar. No seu processo legal, seria útil ter um laudo médico atualizado sobre o estado mental do Sr. Gumersindo. Posso fazer essa avaliação quando for ao sanatório, se a senhora autorizar." Foi como se o destino estivesse conspirando a meu favor. Uma semana depois, Dr. Augusto voltou do sanatório com notícias que superaram todas as expectativas. "O Sr. Gumersindo está em estado avançado de demência paralítica, provavelmente causada por sífilis não tratada. Ele mal reconhece onde está, confunde as pessoas, tem delírios constantes. Segundo os enfermeiros, chama por Jeremias o tempo todo, acreditando que o filho está vivo e vem visitá-lo.
Ele perguntou por mim? Ou pela minha mãe? O médico hesitou, como se ponderasse o quanto deveria dizer. Na verdade, ele não se lembra de vocês. Quando mencionei seu nome, ele perguntou quem era. Quando expliquei que era sua filha, ele ficou agitado. Disse que nunca teve filha, só um filho chamado Jeremias. Aquilo doeu mais do que esperava. Mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda queria ter existido para ele. Nem que fosse como objeto de ódio. Ser completamente esquecida parecia pior, de alguma forma. Mas o laudo do Dr. Augusto foi crucial para nosso processo. Com a certificação médica de que Gumersindo estava permanentemente incapacitado, mentalmente incompetente e sem perspectiva de melhora, conseguimos avançar com o pedido de mudança de nome sem precisar de seu consentimento. Em setembro de 1962, finalmente recebi a notícia que tanto esperava. O juiz tinha concedido o meu pedido. Eu e meus filhos poderíamos adotar um novo sobrenome. Escolhi Albuquerque, o sobrenome da tia Genoveva, que era casada e tinha sobrenome diferente da família original. Era como se estivesse homenageando a única pessoa que realmente me apoiou quando mais precisei. Eudóxia Albuquerque, repeti para mim mesma, saboreando cada sílaba. Emanuel e Samuel Albuquerque. Soava bem, soava limpo, novo, sem o peso da história sangrenta que carregávamos antes. Mas minha vingança não estaria completa apenas com isso. Ainda havia a questão das terras, da herança material que Gumersindo tanto valorizava. As terras onde cresci, onde Jeremias estava enterrado, onde tantas tragédias aconteceram. Uma parte de mim queria simplesmente abrir mão de tudo. Não queria nada que tivesse pertencido àquele homem. Mas Roberto, sempre prático, me fez ver que aquelas terras poderiam significar um futuro melhor para meus filhos. E havia outra consideração. Se eu abrisse mão completamente, as terras iriam para primos distantes de Gumersindo, gente que nunca tinha levantado um dedo para trabalhar nelas, que provavelmente venderiam tudo para o primeiro interessado. Com a ajuda do Dr. Genival, entramos com um processo para que as terras fossem divididas. Uma parte, a parte onde ficava a casa e o túmulo de Jeremias, vendemos para pagar as despesas médicas e de internação de Gumersindo. O resto ficaria para meus filhos, quando completassem a maioridade. Em novembro de 1962, uma notícia chegou que colocaria o ponto final nessa história. Gumersindo tinha falecido no sanatório, vítima de uma pneumonia que seu corpo enfraquecido não conseguiu combater. Morreu sozinho, sem família ao seu lado, chamando por um filho que já não estava entre os vivos. Não fui ao enterro. Mandei apenas uma coroa de flores, sem cartão, sem mensagem. Era o máximo que conseguia fazer. Poucos meses depois, Roberto me pediu em casamento. Sabia que seria difícil. Eu com 2 filhos pequenos, com um passado complicado, ele de boa família, com um futuro promissor pela frente. Mas ele insistiu que não se importava com o que os outros pensariam. Quero construir uma vida com você, Eudóxia. Com você e seus filhos. Podemos começar de novo. Em outro lugar, se você preferir. Casei com Roberto num domingo de abril de 1963, numa cerimônia simples na igreja matriz de Caruaru. Tia Genoveva era a única família presente do meu lado. Emanuel e Samuel, com quase 4 anos, foram os pajens, carregando as alianças com a seriedade cômica que só crianças conseguem ter em ocasiões formais. 2 semanas depois, partimos para Maceió, onde Roberto tinha recebido proposta para administrar uma farmácia maior. Era a chance de recomeçar em um lugar onde ninguém conhecia nossa história, onde poderíamos ser apenas uma família normal, um casal e seus 2 filhos. Nunca mais voltei a Ribeirão das Pedras. Soube por cartas da tia Genoveva que as terras foram vendidas, que a casa caiu aos poucos, que novos donos construíram algo diferente no lugar. Até o túmulo de Jeremias acabou perdido, quando o novo dono decidiu derrubar as cercas e plantar cana em toda a extensão da propriedade. Os anos passaram. Roberto foi um pai maravilhoso para Emanuel e Samuel, que cresceram chamando-o de pai sem nunca questionar. Quando completaram 12 anos, achei que estava na hora de contar a verdade. Não toda ela, claro, mas uma versão suavizada.
que seu pai biológico tinha sido um homem doente, que fez coisas ruins, que não podia cuidar deles, que Roberto os escolheu como filhos do coração, o que era ainda mais especial do que ser pai de sangue. Eles aceitaram com a naturalidade surpreendente que crianças às vezes têm. Então temos dois pais? Perguntou Emanuel. Um que nos fez e outro que nos criou? Assenti, aliviada por ver que entendiam sem drama. Prefiro o que nos criou, concluiu Samuel, voltando a brincar como se aquela conversa não tivesse sido um dos momentos mais difíceis da minha vida. Em 1975, tia Genoveva faleceu, aos 84 anos. Foi a última conexão que tinha com meu passado em Ribeirão das Pedras. Com a partida dela, senti que um capítulo finalmente se fechava de vez. Tomei uma decisão importante naquele ano. Voltei a estudar, realizando o sonho antigo de me tornar enfermeira diplomada. Roberto me apoiou, como sempre, ajudando com as crianças, agora adolescentes, assumindo mais responsabilidades em casa para que eu pudesse estudar à noite. Em 1978, aos 37 anos, finalmente recebi meu diploma. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. A vida seguiu seu curso. Os meninos cresceram, se formaram, Emanuel tornou-se engenheiro, Samuel seguiu os passos de Roberto e se formou farmacêutico. Ambos casaram, me deram netos que se tornaram a alegria da minha velhice. Roberto e eu construímos uma vida tranquila, baseada em respeito e companheirismo, tão diferente do casamento turbulento dos meus pais. Em 1993, perdi Roberto para um câncer fulminante. Foi uma dor imensa, mas diferente de outras que já tinha sentido. Era uma dor limpa, sem culpa, sem arrependimentos. Tínhamos vivido bem, nos amado bem, construído algo bom juntos. Hoje, aos 84 anos, olhando para trás, vejo que minha vingança foi mais completa do que poderia imaginar. Não precisei levantar um dedo contra Gumercindo. A própria vida se encarregou de puni-lo, com a doença que ele mesmo buscou em suas noitadas, com a solidão de seus últimos dias, com o esquecimento que cobriu seu nome e sua memória. Ele queria tanto deixar um legado, ter seu nome perpetuado através de um filho homem. No fim, seu nome morreu com ele. Seus netos biológicos, os filhos que tanto desprezou por acreditar que não eram seus, carregam outro sobrenome, chamam outro homem de pai. Construíram vidas brilhantes, sem nunca saber o mal que carregava o sangue que corre em suas veias. Se existe justiça nesse mundo, foi essa a que encontrei. Não na vingança direta, sangrenta, que sonhei tantas vezes quando era jovem, mas no apagamento completo de um homem que achava que seu nome e seu sangue eram tão importantes. Meu nome é Eudóxia Albuquerque, e essa foi minha história. Se ela tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu like para que outros também possam conhecê-la. Me conte nos comentários de onde você está assistindo, pois cada mensagem me faz sentir que não estou sozinha compartilhando este fardo tão pesado. E se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de mulheres que, como eu, encontraram força onde parecia não haver nenhuma. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras senhoras que, como eu, carregam cicatrizes invisíveis, mas encontraram seu caminho de volta à luz. É um espaço de acolhimento, onde podemos trocar experiências e fortalecer umas às outras. Porque, no fim das contas, é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhas, que outras também passaram por vales escuros e encontraram o amanhecer do outro lado.